Oi pessoal, tudo bem por aí? Se você ainda não me conhece, eu sou Diego Heller, terapeuta especialista em relacionamentos. Eu vou contar para você um pouquinho da minha história. Então eu quero abrir o meu coração aqui, falar sobre a minha história e, e contar um pouco dessa jornada, né? De como que eu me tornei terapeuta, por que eu trabalho com relacionamentos. Então ele vai ser talvez um vídeo um pouquinho mais longo, para eu conseguir me debruçar sobre essa jornada, né? Para que eu faça essa reflexão aqui dentro desse vídeo junto com vocês. Eu acredito muito que é importante criar uma conexão com as pessoas. Então, se eu estou produzindo conteúdo aqui para as redes sociais, eu espero que haja a criação de um vínculo, seja um vínculo terapêutico, seja um vínculo entre o produtor de conteúdo e quem o segue. Então, por isso que eu vou abrir o meu coração hoje aqui para você, tá? Eu vou tentar fazer uma reflexão como se fosse uma terapia, como se eu estivesse recebendo agora, né, fazendo uma sessão de terapia com um terapeuta. Então, eu vou tentar, inclusive, trazer aspectos que não são ou não eram tão presentes nas histórias que eu contava sobre a minha vida. Vamos ver onde que isso daqui vai dar, tá bom? Então, assim, eu nasci em Florianópolis, Santa Catarina. A família do meu pai, ela é de Canelinha, Santa Catarina também, uma cidade bem pequenininha que fica perto de Florianópolis, é 1 hora de distância, então é próximo. Então eu nasci em Florianópolis porque a família da minha mãe é de Florianópolis. Só nasci. Acredito que fiquei alguns dias em Florianópolis na casa dos meus avós, para eles ajudarem a minha mãe e tal. E depois voltamos todos para Canelinha. Meu pai, ele sempre foi caminhoneiro. Então, não sempre, mas desde que eu nasci, ele foi caminhoneiro, né? Ele faleceu agora, em 2024, agora no mês de agosto, bem recente. E então eu fui criado, né, em Canelinha, mais no interior aqui de Santa Catarina. Uma infância tranquila, não tinha nada demais, assim, vivi, acho que os desafios, né, os desafios que eu levo para minha terapia são relacionados à aceitação da sexualidade, né, o fato de ser homossexual, de na época da infância e adolescência não entender isso. Então não era nenhuma coisa do tipo, os outros não me aceitam, é eu não me aceito, eu não me entendo, eu não sei quem eu sou, né? Eu não aprovo essa característica minha. Então acho que qualquer pessoa que ela tá fora do que é considerado comum ou natural, né? Ela em algum momento da vida, ela vai, na fase adulta principalmente, ela vai esbarrar com essa questão. Então essa questão ela vai ser relevante para ela, né? Nesse trabalho dela de autoconhecimento. E assim foi comigo, e assim é comigo, né? Então essa questão da sexualidade sempre foi algo importante, né, no meu processo de autoconhecimento. Antes eu via isso como um obstáculo e depois eu comecei a superar isso, né? Tanto que eu comecei a trabalhar como terapeuta a partir do momento que eu olhei com mais profundidade para isso, como se eu tivesse superado essa barreira. E eu utilizei isso para me potencializar, né? Então teve ali um momento que ficou muito claro quando eu dei um passo importante no meu processo de autoaceitação, né? De quem eu era, de quem eu sou. E ali eu ganhei muita força. Então é como se eu pegasse, quando a gente pega, né, um obstáculo e usa aquilo como uma energia de força para que a gente literalmente se fortaleça, isso traz um ganho muito grande. Então isso aconteceu comigo, beleza. Então tinha coisa da sexualidade. E um outro ponto também que ele pegou muito para mim, que também era uma barreira, né? Que também é ainda uma questão que ela está sempre presente no meu processo de autoconhecimento. Não sempre, mas eu também esbarro com isso em vários momentos, e isso vai se conectar com o meu trabalho de terapeuta também, e em algum momento desse vídeo eu vou fazer essa conexão, que é a obesidade infantil. Então eu fui uma criança obesa, né?
e totalmente fora dos padrões. Era um destaque ali dentro da escola, não era nem dentro da sala de aula, era um destaque na escola, né? E só de falar isso já é meio que é como se viesse uma imagem assim, né? Eu vou falando, você vai criando a imagem aí na sua mente. Imagina uma escola inteira e você se destaca por uma característica do seu corpo físico e que hoje, como adulto, né, fazendo a reflexão ao vivo não, né, mas fazendo a reflexão nessa gravação desse vídeo, você se destaca dentro de uma escola inteira, sem falar da família, por uma característica física que é resultado de algum tipo de acúmulo emocional ou de uma falta, né? Um acúmulo de falta, uma abundância de falta. Então vamos lá. Imagine comigo, não sei se você vai se identificar com essa história, talvez sim, talvez não, mas talvez você conheça alguém. Imagina uma escola inteira, você se destaca por uma característica física, no meu caso era a obesidade, ok? Por trás dessa obesidade também tinha, né, ou tem, padrões emocionais por trás disso. Porque um corpo físico, ele é reflexo da mente. É como se a mente comandasse esse corpo. Come mais, come mais, come mais, come mais. Não te movimenta, não faz atividade física. Tá triste? Come. Tá feliz? Come. Quem está comandando não é o corpo que está querendo comer. Não é uma escolha do corpo físico. É uma escolha da mente. Então, até acredito que... Acho que eu cheguei no ponto alto, assim, do conteúdo desse vídeo aqui, para não me estender tanto. Eu vou ficar um pouco mais presente nessa temática, tá? Da mente que comanda o corpo. Porque eu quero chegar num lugar nesse vídeo que é autoestima, tá? Bom, como terapeuta, hoje, né, há uns 6 anos já trabalhando como terapeuta, há uns 2 anos, há 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e pouquinho, trabalhando exclusivamente só com terapia, eu posso te dar total garantia de que, na minha experiência, uma das temáticas que mais aparece nos meus atendimentos com terapias holísticas, então se você não me conhece, né, com mais profundidade, eu trabalho com terapias holísticas, que são terapias que trabalham muito o inconsciente. Então é a nossa energia, é um trabalho que engloba a espiritualidade e engloba toda essa parte energética. E quando se fala de energia, não tem como excluir o inconsciente ou o subconsciente. Então eu trabalho em todos os atendimentos, mas assim, é como se eu abrisse um espaço para que a pessoa acessasse o que está no seu subconsciente. Então, trabalhar como terapeuta holístico é um trabalho muito profundo no subconsciente, né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender que a autoestima, ela está ligada a algum padrão inconsciente, que às vezes vem para a consciência. Né? O papel da terapia, dentro do meu trabalho, pelo menos, da terapia holística, é trazer para a consciência o que está escondido e que é um bloqueio. Então, se eu tenho um bloqueio inconsciente, eu trago isso para a consciência e eu começo a mudar esse comportamento, que antes era inconsciente, que vinha de um impulso inconsciente. Estou aqui gravando, tomando meu cafezinho. Então, voltando para a minha história. Um corpo gordo que se destaca na multidão é uma característica física, tudo bem, né? Então, se a gente for levar para a medicina convencional, vai dizer que isso é uma doença, precisa ser tratado, com certeza, né? É algo que precisa ser olhado, é algo físico, que vai trazer outras consequências, que possivelmente vai trazer consequências que não são positivas para a saúde, para a vida dessa pessoa, que nesse caso sou eu.
Só que, além de olhar para as características físicas, para isso como uma doença física, como algo que vai trazer consequências físicas e outras possíveis doenças, é interessante e, no meu ponto de vista, necessário que se olhe para os aspectos emocionais que estão por trás disso. Então, se você se identifica com algo que eu estou falando dentro desse vídeo, pega o fio condutor dessa temática, porque ela pode te ajudar. Se eu me destaco por uma característica física, essa característica física, ela é a última camada de todos os corpos que eu possuo. E o impulso da informação que eu estou mandando para o meu corpo físico nasce primeiro nos meus corpos sutis. E é aqui que a terapia holística ela é tão transformadora e muitas vezes ela acelera resultados como um complemento a outras terapias, técnicas, medicina, enfim, convencionais, né? Porque ela vai olhar, né, nós terapeutas holísticos que englobamos a espiritualidade no nosso trabalho, ela vai englobar a terapia holística os corpos sutis, ou corpos energéticos, ou aquilo que a gente não vê. Então vamos lá. Se eu estou obeso e estou me destacando na multidão e isso está me incomodando, que a gente pode entrar também num assunto de aceitação, não, eu me aceito, vou me aceitar, vou me amar, tá tudo bem. Mas eu quero falar assim, se isso está me incomodando, porque isso me incomodava. Infância e adolescência foi um problema para mim, né? Então eu estou trazendo essa reflexão aqui juntos, né, para conversarmos aqui olho no olho, através da câmera, sobre esse assunto que me incomodava. E pode incomodar pessoas na fase adulta. E na fase adulta nós temos recursos para mudar isso. Passa pela aceitação, passa, mas a gente não adianta, eu vou me aceitar e vou me amar, tá? E aí? E o que eu faço agora com isso? Tá, eu já me aceito, já aceito meu corpo, tô bem resolvido com o meu corpo, tá tudo bem. Mas e aí? E agora? E por trás disso? E eu tô sustentando essa aceitação, eu tô me sentindo bem nas situações, eu tô me sentindo bem socialmente, eu tô me sentindo bem comigo mesmo? Se eu não estou, eu preciso olhar para o que está por trás do físico, que são os aspectos emocionais, mentais, espirituais. Então vamos lá. A informação, por exemplo, da obesidade, desse desconforto com o seu corpo, ela não nasce no físico. Ela nasce nos nossos corpos sutis, que são corpos invisíveis. É como se nós tivéssemos várias camadas aqui invisíveis e essas informações, esses impulsos, esses comandos que levam o nosso corpo a comer muito mais do que ele precisa, a não se movimentar, a não ter um gasto ali calórico que é necessário no dia a dia e por aí vai. Essas informações, esses impulsos vêm dos corpos sutis até chegar no físico. Então eu preciso entender assim, bom, se eu estou acumulando, por exemplo, gordura, né, estou acumulando muita gordura no meu corpo, eu estou acumulando alguma coisa também nos meus corpos sutis. Então a informação do acúmulo ou da estagnação, porque eu posso olhar sob várias perspectivas para essa questão da obesidade, da autoestima, do desconforto com o corpo. Eu posso olhar para a obesidade como um acúmulo de gordura, eu posso olhar para a obesidade como uma estagnação, então é uma energia estagnada, é muita energia que está parada e não tem um gasto calórico porque eu não me movimento o suficiente para processar toda essa energia que está aqui, né? Então eu vou ganhando cada vez mais peso e mais gordura, enfim. Eu posso olhar sob várias perspectivas, inclusive uma muito comum é a da falta. Então, assim, se eu tenho uma falta emocional, eu vou comer para me preencher. Isso é o senso comum, é o que você vai ouvir em qualquer esquina. Ah, eu como demais porque eu sinto um vazio. Beleza, mas vamos mais profundo. Talvez isso fique ainda um pouco raso, porque mesmo sabendo que a gente come demais para suprir um vazio,
parece que isso ainda não é suficiente para haver uma mudança. E aí as pessoas continuam estagnadas. Eu tenho a informação, tá, eu como demais para suprir um vazio emocional. E agora? O que eu faço com isso? Então, observe, se você está se identificando com essa história, o que faz mais sentido para você? Eu estou mandando uma informação emocional, mental, espiritual, porque são meus corpos sutis. Então eu estou mandando uma informação para o meu corpo, dizendo que ele precisa comer mais e dizendo que ele precisa ficar estagnado. Porque se o nosso corpo, pessoas que se identificam com o que eu estou falando, se o nosso corpo ele tivesse muito movimento, ele fizesse muitas coisas, várias atividades, além daquilo que ele consome de alimento, não haveria obesidade, não haveria esse desconforto com o corpo. Então, existe uma informação sendo, comandada para o corpo: coma muito e fique parado. Faz sentido? Tem gente que vai comer não tanto, mas vai ficar muito estagnado e aí ela engorda. E tem gente que vai, até se movimenta bastante, mas come muito, muito, que o movimento não vai equilibrar. Beleza, e eu não sou nutricionista, então não vou entrar nesses aspectos físicos, tá? Eu tô entrando só na minha área, que é esse olhar holístico espiritual dos corpos energéticos, tá? Então se tiver algo aqui que algum médico, algum nutricionista não concorda, fica à vontade para falar. Não vou entrar nos aspectos físicos. Eu estou olhando para os corpos sutis, que é o que eu observo no meu dia a dia de atendimentos, que é o que não é olhado. Então a pessoa está desconfortável com o corpo, ela vai na nutricionista, ela vai no médico, ela vai tomar o remédio, ela vai fazer o negócio lá do Ozempic, ela vai fazer 1000 dietas, 1000 coisas, mas ela não vai olhar para os aspectos espirituais, mentais e emocionais. Ela não vai olhar para o subconsciente dela. Então por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então voltando, beleza. Tem uma informação que está sendo comandada para o meu corpo comer muito e não se movimentar o suficiente. Ok. Agora a gente vai ter que testar algumas hipóteses. A gente vai ter que trabalhar como se fosse um teste energético. Então eu vou falar algumas coisas e você que está me ouvindo, observe se algo que eu vou falar toca em você como uma verdade. É como se o seu corpo falasse: sim, é isso. Ou se tudo que eu vou falar, o corpo vai dizer: não, não tem nada a ver, não é nada disso, tá? Então vamos fazer um teste de hipóteses aqui. Existe alguma informação sendo emanada para o meu corpo, pedindo para ele comer muito mais do que ele precisa. Ok, até aqui tudo bem. Agora vamos testar a primeira hipótese. Essa informação, isso é comandado para o meu corpo porque eu estou comendo muito para honrar alguém que foi excluído do meu sistema energético familiar. Então vamos testar de novo essa hipótese. Não se apega muito à parte racional. Observa se no seu coração se vem um sim ou um não, tá? Eu como muito, muito, muito mais do que eu preciso, porque na verdade eu estou tentando compensar a falta de alguém que foi excluído do meu sistema familiar. Então, por exemplo, tive um irmão que ele não foi considerado irmão, ele foi excluído. Será que eu estou comendo para compensar esse irmão que foi excluído? Minha mãe teve um aborto e eu nem sei dessa história. Será que eu estou comendo demais porque eu estou comendo para honrar, para uma tentativa do meu corpo de incluir esse aborto?
Então eu como por mim, eu como por outra pessoa. Ao invés de comer um prato de comida, eu sempre vou comer 2 pratos. Porque é como se eu comesse por mim e por esse irmão que não nasceu. E por aí vai. Então, essa é a primeira hipótese. Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Então não adianta chegar aqui no vídeo e falar: não faz sentido nenhum. Não faz sentido para você, mas pode fazer sentido para outra pessoa. Por isso que é um teste de hipóteses, tá? Primeira hipótese, eu como muito, porque é como se tivesse uma informação falando assim: coma mais um pouco, porque você tem que comer por outra pessoa que não está aqui. Outra pessoa que foi excluída. Próxima hipótese. Pode ser que alguém se identifique com todas, tá? É possível também. Próxima hipótese. Tem uma informação sendo comandada e falando: coma mais, porque você precisa sentir mais prazer, já que no seu dia a dia você não sente tanto prazer. Teste de hipóteses de novo. Há uma informação espiritual, mental e emocional que comanda o seu corpo como se falasse. Então é como se o espírito, a mente, as emoções falassem assim: corpo, comunicação com as células, tá? Corpo, coma mais, porque você precisa sentir mais prazer. Quando você come, você sente prazer. Então coma muito para você sentir muito prazer, já que no seu dia a dia você não sente tanto prazer assim. Então essa pessoa, ela encontra prazer no momento da alimentação. Porque no dia a dia ela não sente prazer. Por exemplo, uma pessoa que não se sente sexualmente livre, ou seja, ela não tem uma vida sexual ativa ou livre mesmo, uma vida sexual livre, onde ela pode sentir prazer, onde ela sente que ela tem essa permissão para sentir prazer. Se sexualmente ela não é uma pessoa que sente que tem essa permissão para sentir o prazer sexual, ela pode depositar tudo isso na comida. Porque quando eu como, é como se eu estivesse me alimentando e como se eu estivesse sentindo prazer sexual. É quase que vou falar algo mais profundo, é como se eu estivesse comendo e gozando ao mesmo tempo. Então, aquele momento da alimentação é um momento do meu ápice do prazer, já que eu não sinto esse prazer no meu dia a dia. Isso é muito comum. Então, lembre-se, é um teste de hipóteses. Pode ser que você sinta que isso é verdadeiro para você e pode ser que não. Então, observa, eu estou comendo muito, muito, muito. Será que tem alguma parte da minha vida que eu não estou sentindo prazer nenhum? E aí eu deposito no momento da comida essa liberação de dopamina incessante? Então eu vou comer muito para sentir muito prazer, já que eu não tenho prazer sexual, não tenho nenhum tipo de prazer no meu trabalho, eu não sinto nenhum tipo de conforto na minha vida e por aí vai. Então vai sentindo aí o que é verdadeiro, tá? Eu vou fazer só 3. Então já fizemos o primeiro, o segundo, agora a terceira hipótese, tá? Terceira hipótese. Corpo espiritual, mental e emocional comandando o corpo e dizendo: não movimente o seu corpo. Fique estagnado. Fique parado. Por quê? Se você se movimentar muito, você vai estar fazendo algo muito diferente da sua família. Então, honre a sua família, seja leal à sua família, ficando estagnado, assim como eles. Então, mesmo que, nessa terceira hipótese, mesmo que você tenha até um desejo, uma vontade de ir para a academia, de cuidar do corpo, de fazer a caminhada, de dar umas corridinhas de vez em quando, você não vai.
ou vai, faz a matrícula e desiste. Por quê? Porque existe uma mensagem espiritual, mental e emocional comandando o seu corpo para que ele fique paradinho para ser leal aos comportamentos da sua família. Então, se eles não iam para a academia, eles não caminhavam, eles não corriam, eles não cuidavam da alimentação e etc., quem sou eu na fila do pão para fazer? Eu preciso ser leal a eles, eu preciso pertencer a esse sistema. Então, gente, você que está aqui ouvindo esse vídeo, um vídeo um pouquinho mais longo, observe se alguma dessas hipóteses representa uma verdade para você, ou se todas, ou se duas, ou uma, ou nenhuma. Caso alguma delas faça sentido, você já deu o primeiro passo. Você trouxe do inconsciente para o consciente. Você puxou esse impulso inconsciente para frente e você está vendo ele está aqui. Agora você tem que dar o próximo passo. O próximo passo é trabalhar essa questão, tá? Então agora o próximo passo seria fazer algo específico para você, personalizado para você, para que haja essa mudança na sua mente, no nível subconsciente, uma substituição de crenças e alguns exercícios para fazer todos os dias, para fortalecer essa mudança. Mas o primeiro passo, e eu diria que o passo talvez mais difícil, você já deu, que é essa identificação. Tem gente que leva anos para identificar um padrão desse. A pessoa só consegue identificar assim: não consigo fazer atividade física. Não consigo comer um prato só, tenho que comer 2. Tá, isso a gente identifica fácil, porque isso está na nossa cara, isso é o que a gente faz todo dia. Mas tá, qual é o impulso que me faz ter esse comportamento? Esse é o mais difícil. Então, se você se identificou com alguma dessas hipóteses, você já deu o passo mais importante, tá bom? Se você precisar de auxílio, quiser conversar sobre esse assunto, deixe seu comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem e a gente vai trocando informações, tá? Aqui também no meu YouTube tem um link onde você consegue entrar em contato direto comigo ou com a minha equipe pelo WhatsApp. E aí a gente consegue conversar, trocar áudio, tá bom? Eu tenho alguns protocolos terapêuticos, de repente, se for algo que faça sentido para você, você pode entrar em algum desses protocolos terapêuticos, enfim. Não deixe de comentar nesse vídeo, caso ele tenha feito sentido para você, tá bom? E para você que assistiu esse vídeo até aqui, venha participar do workshop Ser. É um workshop gratuito que vai acontecer agora nos dias 12 e 13 de dezembro, às 8 horas da noite. Para participar, digite "Eu quero" aqui nos comentários desse vídeo.